Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade na nossa jornada através de um curso em milagres. Lembrando que esta jornada é para a libertação da nossa culpa e para a cura das nossas mentes. Hoje nós vamos falar sobre a primeira sessão do capítulo 31, o último capítulo do livro-texto, cujo título é A Visão Final. Então Jesus abre esse capítulo lembrando sobre a simplicidade da salvação. E ele diz, como é simples a salvação. Tudo o que ela diz é o que nunca foi verdadeiro, não é verdadeiro agora e nunca o será. O impossível não ocorreu e não pode ter efeitos. E isso é tudo. Então, a que Jesus está se referindo aqui? Que a separação não ocorreu, porque isso era impossível. Então, se ela não ocorreu, os efeitos decorrentes da separação também não ocorreram. E ele pergunta, pode ser difícil aprender isso para qualquer pessoa que queira que isso seja verdadeiro? Então Jesus está lembrando aqui que nós ensinamos a nós mesmos coisas difíceis de serem aprendidas. E muitas vezes nós alegamos que é difícil aprender um curso em milagres. Nós alegamos que o linguajar é difícil, nós alegamos que as ideias são muito esquisitas. Existem uma série de motivos, né? Mas o real motivo é o quê? É que depende da nossa vontade o aprendizado, né? Por isso ele diz, o que ensinaste a ti mesmo é um feito de aprendizado tão gigantesco que chega a ser de fato incrível. Quer dizer, tudo isso que nós aprendemos com a história do ego, de que a separação ocorreu, de que nós somos culpados, que nós merecemos punição, é um feito gigantesco. Porque é muito mais fácil você contar a verdade do que você contar uma mentira. Uma mentira necessita de elaboração. Mas nós acreditamos na mentira e vivemos escravos dessa mentira. Aí ele lembra, mas o realizaste porque querias, porque era a nossa vontade. Não interrompeste a tua diligência para julgá-lo difícil ou complexo demais para aprender. Então, como era a nossa vontade que nós fôssemos um ser separado, ninguém questionou o quão difícil era aprender tudo aquilo que o ego nos contava. As lições que ensinaste a ti mesmo foram tão super aprendidas e fixadas que elas se erguem como cortinas pesadas para obscurecer o simples e o óbvio. Então, essas lições agora caem como um véu sobre a verdade. Então, aquilo que é óbvio fica difícil para nós aprendermos. Por quê? Porque nós super aprendemos as mentiras. Então, o que é super aprender? É um aprendizado tão arraigado, tão profundo, que ele se torna automático. Então, ele lembra que o mundo começou com uma lição estranha, suficientemente poderosa para fazer com que Deus fosse esquecido e seu filho alienado de si mesmo. Tu que ensinaste a ti mesmo que o Filho de Deus é culpado, não digas agora que não és capaz de aprender as coisas simples que a salvação te ensina. Então, Jesus está lembrando que aprender as coisas que a salvação nos ensina, aprender sobre a nossa inculpabilidade não é algo difícil. Porque isso depende da nossa vontade. Então, ela não foi feita para fazer a vontade de Deus, mas para manter o desejo de que é possível opor-se a ela. Então, tudo que o ego nos ensinou era que era difícil fazer a vontade de Deus e que era muito mais fácil nos opor a ela. Só que Jesus lembra, mas não foi a vontade de Deus que o seu filho o esquecesse. E o poder da sua vontade está na voz que fala por ele. Que lição irás aprender? Então, nós sabemos que quando ocorreu a separação, quando nós acreditamos na voz do ego e adormecemos como prisioneiros do sonho do exílio, Deus mandou a salvação, que é o Espírito Santo, a voz que fala por ele. Então, que lição que nós queremos aprender? As lições a serem aprendidas são apenas duas. Cada uma tem o seu resultado em um mundo diferente. E cada mundo decorre com toda a segurança da sua fonte. Então, a lição que nós queremos aprender, ou que somos culpados, ou que somos inocentes, desta lição decorre o mundo que nós vemos. Então ele diz, o resultado certo da lição, segundo a qual o Filho de Deus é culpado, que foi a lição que o ego nos ensinou e que nós aprendemos tão bem, é o mundo que vês, é um mundo de terror e desespero. Então Jesus está lembrando mais uma vez que essa visão que nós temos de um mundo de medo, um mundo de culpa, um mundo de dor, sofrimento e morte, vem o quê?
de nós termos aprendido que nós somos culpados, que foi a lição do ego. Aí ele diz, por mais que possas ter super aprendido a tarefa que escolheste, a lição que reflete o amor de Deus é ainda mais forte. Então a lição do Espírito Santo é ainda mais forte. Por quê? Porque ela é verdadeira. E aprenderás que o Filho de Deus é inocente. E nesse aprendizado, o que acontecerá? Nós veremos um outro mundo. Então ele diz, o resultado da lição, segundo a qual o Filho de Deus não tem culpa, é um mundo no qual não existe medo. E todas as coisas são iluminadas com esperança e cintilam com uma gentil amizade. Então, se nós pudermos aprender a outra lição, que é a lição de que nós não temos culpa, de que nós somos inocentes, nós e nossos irmãos, nós teremos uma outra visão deste mundo, que é a visão do mundo real, que é o sonho feliz. E compreenderás que foi esse chamado que todas as pessoas e todas as coisas no mundo sempre fizeram, mas tu não tinhas percebido tal como era. Por quê? Porque foste enganado pelas formas nas quais o chamado estava escondido. Então, as formas do mundo, nós já vimos isso em capítulos anteriores. Nada cega mais do que as formas do mundo. Nossos olhos foram feitos exatamente para enxergar as formas. E as formas ocultam o quê? Ocultam o quê? A verdade. Ocultam o chamado pelo amor. E é com isso que nós estamos sendo enganados até hoje. Então ele diz que, e assim não o escutaste, e perdeste um amigo que sempre quis ser parte de ti. Então, neste outro mundo, né, que compartilha a vontade de Deus, neste mundo que está oculto por essa cortina do mundo de ilusões, o que existe? O Filho de Deus, perfeito, se lembra da sua criação. Mas na culpa ele se esqueceu do que ele realmente é. Então, o mundo real, que é oculto, que está ocultado por esse mundo de ilusões, mostra o que? O chamado pelo amor, né? Por isso que ele diz, quem te chama, além de cada forma de ódio, de cada chamado para a guerra, é quem? Irás reconhecê-lo na medida em que dás a ele uma resposta na linguagem com a qual ele te chama. Então, quem nos chama por trás de todas essas formas é o amor. Só que nós caímos na tentação de ouvir a voz do ego. E ele diz, o que é a tentação senão um desejo de tomar a decisão errada quanto ao que queres aprender e ter um resultado que não queres. Então, toda a tentação que nós temos, e isso é enfatizado bastante nas lições, nas 365 lições, é a tentação de ouvir a voz do ego. E todo o resto decorre disso. Então ele diz, estás enganado se acreditas que queres o desastre, a desunião e a dor. Não ouças o chamado para isso dentro de ti. Então não vamos ouvir, vamos ignorar essa voz do ego que fica o tempo todo nos tentando a falar do ódio, do medo, da fraqueza e da culpa. Mas ao contrário, Jesus diz, escuta o chamado mais profundo, que está além disso, apelando para a paz e para a alegria. Então vamos ouvir esse outro chamado. E todo mundo te dará alegria, pois assim como ouves, tu respondes. Então, é naquilo que a gente ouve, que a gente dá a nossa resposta. Então, a tua resposta é a prova do que aprendeste. O resultado do que aprendeste é o mundo que contemplas. Então, muitas vezes nós nos questionamos se nós estamos fazendo progresso num curso em milagres. Né? E Jesus está mostrando aqui o seguinte, que a forma como nós respondemos às situações do mundo, aos chamados do mundo, aos ataques dos irmãos, às situações adversas, mostra para nós o nosso progresso. Então, se eu consigo estar em paz diante de circunstâncias que são ameaçadoras, se eu consigo responder com amor diante de um irmão que me ataca, eu estou mostrando o quê? Que eu estou aprendendo a lição do Espírito Santo, que eu estou conseguindo ouvir o chamado mais profundo, o chamado que está encoberto pelas ilusões, que é o chamado pelo amor que está em todos. No assassino, no ladrão, no doente, nas pessoas desesperadas, nos pobres, nos humildes. Existe apenas um chamado, chamado pelo amor, que está encoberto por essa cortina de fumaça. Então ele diz, vamos ficar quietos por um instante e esquecer todas as coisas que já aprendemos. Então Jesus está falando aqui que nós super aprendemos as lições do ego. Então agora vamos nos esvaziar dessas lições.
Né? Nós ensinamos a nós mesmos que esse mundo é verdadeiro, que todos nós somos separados. Nós precisamos desconstruir este aprendizado. Então, não nos lembremos das nossas próprias ideias a respeito de qual é o objetivo do mundo. Nós não sabemos. Por isso que aquelas primeiras lições são tão importantes, porque elas desconstroem a visão que nós temos. Elas nos mostram que nós não sabemos para que serve coisa alguma. Então, é nesse desconstruir do aprendizado que nós temos, né, quando nós soltamos todas as imagens que guardamos de todas as pessoas, e que quando varremos todas as imagens das nossas mentes, é que a verdade aparece para nós. Por isso ele diz, ser inocente de julgamento. Não tenha qualquer conceito sobre quem quer que seja, ou sobre qualquer coisa. Agora não o conheces, mas estás livres para aprender sobre ele, e aprender sobre ele de uma forma nova. Agora ele nasceu de novo para ti, e tu nasceste de novo para ele. Agora ele, o teu irmão, é livre para viver assim como tu és livre, porque um aprendizado antigo morreu e deixou um lugar para que a verdade renascesse. Então é isso, pessoal. O Curso em Milagres tem isso a nos ensinar, né? Este é o capítulo final, é o capítulo 31, que fala sobre a visão final, a visão do Salvador. Nós precisamos desaprender todos os conceitos que o mundo nos ensinou. E estarmos vazios, zero de mente, né? Vamos dizer zen, totalmente zen, para que a verdade desabroche, para que a verdade se revele para nós e nos mostre a outra face do nosso irmão, que ele é um conosco, que não é nosso inimigo e que não existe a separação. Que a separação é uma mentira que o ego nos convenceu, que nós super aprendemos, que só existe a unicidade, que só existe o amor com A maiúsculo, que não existe o medo e apenas existe Deus. É isso aí, pessoal, mais um passo na nossa caminhada. Um beijo e até a próxima.